E se o seu próprio marido te humilhasse na frente de todo mundo, dizendo que você não desperta desejo nenhum? A história de hoje vai te deixar completamente grudado na tela. Uma mulher decide recuperar sua autoestima e postar uma simples foto nas redes sociais. O resultado: a foto viraliza, desperta ciúmes intensos no marido e vira o jogo de uma forma que ninguém esperava. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções com transformação pessoal. Amor próprio, ciúmes, verdades escondidas e a pergunta que não quer calar: será que dá para reconstruir o que foi destruído? Fica até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito inesperado. Aperta o play e vem comigo! Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Eliana observava seu reflexo no espelho do banheiro, ajeitando pela 10ª vez o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para aquela noite. O jantar beneficente era um dos eventos mais importantes do calendário social da cidade, reunindo empresários influentes e a elite local. E ela queria tanto que Victor a notasse. Queria que ele olhasse para ela como olhava nos primeiros meses de namoro, quando seus olhos brilhavam ao vê-la. Mas isso parecia ter sido em outra vida. Agora, depois de 3 anos de casamento, Eliana mal reconhecia quem havia se tornado. Uma sombra silenciosa ao lado de um homem poderoso. Victor Castro era o tipo de empresário que comandava salas de reunião com um olhar e fechava negócios milionários antes do almoço. Aos 35 anos, havia transformado a empresa da família em um império. Todo mundo queria estar perto dele. E ela era apenas a esposa, a presença decorativa em eventos sociais. Eliana respirou fundo, passou o batom nos lábios e desceu as escadas. Victor já estava na sala mexendo no celular, o smoking impecável valorizando sua postura confiante. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. "Estou pronta", Eliana anunciou, tentando soar animada. Victor finalmente olhou, mas foi um olhar rápido, superficial, avaliativo. "Vamos, já estamos atrasados", ele respondeu, guardando o celular e caminhando para a porta sem esperar por ela. No carro, o silêncio pesava. Eliana observava as luzes da cidade pela janela, enquanto Victor dirigia com expressão fechada, provavelmente pensando em negócios. Ela queria puxar conversa, mas as palavras morriam antes de se formarem. Qual era o ponto? O salão do hotel estava deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores caras, garçons circulando com champanhe. O ambiente repleto de empresários, socialites e pessoas importantes. Eliana sorriu educadamente, enquanto cumprimentava conhecidos, sempre alguns passos atrás de Victor, que já estava imerso em conversas corporativas. Ela pegou uma taça de champanhe e ficou ali, observando. Sozinha no meio da multidão. Invisível. 30 minutos se arrastaram. Eliana tomou pequenos goles, sorriu para esposas de empresários, trocou amenidades, vazias. Então reuniu coragem. Victor estava em um círculo com outros empresários e suas esposas, rindo de alguma piada corporativa. Eliana se aproximou e tocou levemente seu braço. "Victor, a orquestra está tocando aquela música que você gosta. Poderíamos dançar um pouco? Faz tanto tempo." Ele olhou para ela como se tivesse esquecido que ela estava ali. Os outros ficaram em silêncio, esperando. "Dançar? Agora? Estou no meio de uma conversa importante sobre a fusão da Tech Corp." "Eu sei, mas são apenas alguns minutos, faz meses que não dançamos juntos." Foi então que aconteceu. Victor suspirou com impaciência visível e afastou o braço dela. Então, olhou diretamente em seus olhos, com uma frieza que a paralisou. "Eliana, você está sendo extremamente inconveniente e, sinceramente..." Ele fez uma pausa cruel. "Você não desperta desejo nenhum em mim. Pare de se iludir, achando que um convite para dançar vai mudar alguma coisa entre nós. Agora me dá licença. Estamos discutindo negócios sérios." O silêncio que se seguiu foi devastador. Os outros empresários desviaram o olhar, constrangidos. As esposas arregalaram os olhos, chocadas. Uma colocou a mão na boca, horrorizada. Eliana sentiu o sangue fugir do rosto.
Suas mãos tremeram e a taça quase escorregou. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava fechada. Victor já havia voltado à conversa, como se não tivesse acabado de despedaçar sua esposa publicamente. Como se aquelas palavras não tivessem peso. Como se ela não importasse. Eliana recuou um passo, depois outro. Suas pernas pareciam de chumbo, mas ela precisava sair dali. Precisava respirar. Atravessou o salão rapidamente, mantendo a cabeça erguida por orgulho, ignorando os olhares de pena. Pegou sua bolsa e pediu que chamassem um carro. Não ia esperar por Victor. Nunca mais. Durante todo o trajeto, Eliana segurou as lágrimas com determinação. Não ia chorar no banco de trás com um motorista estranho observando. Manteve os olhos na janela, vendo a cidade passar em um borrão de luzes. Só quando atravessou a porta do quarto, fechou-a e ouviu o clique da tranca é que permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Sentou-se no chão, ainda com o vestido de festa, os saltos machucando seus pés, e chorou. Chorou pela humilhação pública, pela indiferença cruel, pelos 3 anos desperdiçados, tentando ser notada por um homem que claramente não se importava. Quanto tempo ainda ia aceitar ser tratada como mobília? Quanto tempo ainda ia implorar por migalhas de atenção? Eliana levantou-se e caminhou até o espelho. Viu uma mulher de olhos vermelhos, maquiagem borrada, expressão destroçada. Mas por baixo da dor, algo novo começava a emergir. Raiva, indignação, determinação, a recusa de continuar, aceitando aquilo. Nunca mais, ela sussurrou para seu reflexo com voz rouca. Nunca mais vou deixar ele me fazer sentir assim. Nunca mais vou implorar por atenção. Nunca mais vou ser invisível. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto Victor permanecia na festa, Eliana tomou uma decisão. Algo precisava mudar radicalmente. E dessa vez, pela primeira vez em 3 anos, a mudança começaria por ela mesma. Eliana acordou na manhã seguinte com os olhos inchados e uma determinação que não sentia há anos. Victor não havia voltado para casa. Provavelmente ficou até tarde na festa, fazendo networking, sendo admirado por todos enquanto ela chorava sozinha. A ausência dele, que antes a machucaria profundamente, agora parecia um alívio. Ela pegou o celular da mesa de cabeceira e digitou uma mensagem rápida para Miriam. Preciso te ver. Urgente. A resposta veio em segundos. Estou indo aí. Prepara o café que eu levo os croissants. Miriam sempre foi assim, presente nos piores momentos. Elas se conheciam desde a faculdade e mesmo depois que Eliana se casou e se afastou um pouco do círculo social para se dedicar ao papel de esposa, Miriam nunca deixou de insistir na amizade. Meia hora depois estavam sentadas na varanda da mansão com café quente e a luz suave da manhã de sábado. Eliana contou tudo, cada detalhe doloroso da noite anterior, e Miriam a ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais indignada a cada palavra. Aquele idiota, Miriam finalmente soltou, batendo a xícara na mesa com força. Eliana, sério, até quando você vai deixar ele te tratar assim? Até quando vai aceitar ser humilhada? Eu não sei mais, Mi. Eu realmente não sei, Eliana admitiu, a voz cansada e derrotada. Eu tento tanto ser o que ele quer, me arrumo, sorrio, fico quieta, não reclamo das ausências dele. Mas nada nunca é suficiente. Ontem eu percebi que ele nem me vê como mulher. Sou só um móvel caro na casa dele. Miriam segurou as mãos da amiga com firmeza. Então para de tentar ser o que ele quer. Faz algo por você, pelo amor de Deus. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa que te deixou realmente feliz, que te fez sentir viva? Eliana pensou por um longo momento e sentiu um aperto doloroso no peito ao perceber que não conseguia se lembrar. Absolutamente nada. Tudo nos últimos 3 anos girava em torno de Victor, da agenda dele, das expectativas dele, da imagem que ele queria projetar como casal bem-sucedido. Não lembro, ela confessou baixinho. Miriam se levantou, determinada. Então hoje é o dia de começar a mudar isso. Levanta daí, pega sua bolsa, a gente vai sair agora. Ir aonde? Shopping. Você vai comprar roupas que você gosta de verdade, não as que Victor aprova. Vai se arrumar para você mesma, não para ele ou para ninguém. E sabe o que mais?
Vai mostrar para o mundo inteiro que você existe, que você é incrível, que você é desejável, sim. Eliana hesitou, o medo antigo voltando. E se ele ficar bravo quando descobrir? Deixa ele ficar. Eliana, acorda. Ele já te humilhou na frente de todo mundo da forma mais cruel possível. O que exatamente você tem a perder agora? Elas passaram a tarde inteira no shopping. Miriam arrastou Eliana para lojas com roupas modernas, ousadas, vibrantes, completamente diferentes do guarda-roupa conservador e discreto que ela mantinha. Experimenta esse aqui, Miriam disse com entusiasmo, estendendo um vestido curto preto que parecia feito de pura confiança e sensualidade. Eliana olhou para o decote mais aberto, para o comprimento que mostrava as pernas, para o tecido que marcava o corpo. Victor odiaria, diria que era vulgar, chamativo, inadequado. Perfeito, ela disse, pegando o cabide com determinação renovada. No provador, quando Eliana vestiu a peça preta, mal reconheceu seu próprio reflexo no espelho. O vestido marcava seu corpo de uma forma que a fazia sentir poderosa, sensual, presente, viva. Ela se sentiu como uma mulher de verdade pela primeira vez em anos. Meu Deus, Eliana, você está absolutamente deslumbrante. Miriam exclamou quando a viu sair do provador. Você precisa comprar esse agora. Não é uma sugestão, é uma ordem. Eliana comprou o vestido preto e mais 3 peças que nunca teria coragem de usar antes. Depois foram ao salão de beleza, onde ela pediu para a maquiadora fazer algo diferente, marcante, que chamasse atenção. Quando voltou para casa no fim da tarde, Victor ainda não havia dado as caras. Melhor assim. Menos explicações, menos julgamentos. Eliana subiu para o quarto, tomou um banho demorado e então vestiu o vestido preto com cuidado. Arrumou o cabelo em ondas soltas e sensuais, caprichou na maquiagem deixando os olhos marcados e os lábios vermelhos. Pegou o celular e começou a tirar fotos. No começo estava tímida e insegura, mas aos poucos foi se soltando, encontrando ângulos interessantes, experimentando expressões, descobrindo sua própria sensualidade. Escolheu a melhor foto depois de analisar todas cuidadosamente. Nela, estava sentada elegantemente na poltrona do quarto, o vestido preto contrastando lindamente com sua pele, o olhar direto para a câmera, confiante e desafiador. Abriu o Instagram, que mal usava, e postou a foto. Escreveu a legenda com as mãos tremendo ligeiramente. Às vezes precisamos nos lembrar do nosso próprio valor. Amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Seu dedo hesitou sobre o botão de publicar por longos segundos. O coração acelerou violentamente. Pensou em Victor, na cara que ele faria quando visse, na bronca inevitável, na discussão que viria. E então pensou nas palavras cruéis da noite anterior. Você não desperta desejo nenhum. Algo dentro dela se endureceu como aço. Vamos ver sobre isso, ela sussurrou com determinação e apertou o botão de publicar. A foto foi ao ar. Não havia mais volta possível. Eliana jogou o celular na cama e respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e liberdade. Pela primeira vez em 3 longos anos, havia feito algo completamente por ela mesma, sem pedir permissão, sem buscar aprovação, sem se importar com as consequências. E a sensação era ao mesmo tempo assustadora e absolutamente libertadora. Eliana acordou no domingo com uma sensação estranha no peito. Levou alguns segundos para lembrar a foto que havia postado na noite anterior. Pegou o celular na mesa de cabeceira com certa apreensão e o que viu a fez sentar ereta na cama, completamente desperta e boquiaberta. Mais de 5.000 curtidas. Centenas de comentários. Dezenas de mensagens no direct. Meu Deus, ela sussurrou, rolando a tela com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. Os comentários eram uma verdadeira enxurrada de elogios. Que mulher linda! Ah, deslumbrante! Onde você estava escondida todo esse tempo? Essa elegância, esse olhar impressionante. Homens que ela mal conhecia pessoalmente estavam comentando com emojis de fogo e corações.
Mulheres que frequentavam os mesmos eventos sociais pareciam genuinamente surpresas com a transformação. Eliana, você está radiante. Que transformação incrível, escreveu uma conhecida. Nunca tinha te visto assim, arrasou demais, comentou outra. As mensagens privadas eram ainda mais diretas e ousadas. Eliana, você sempre foi linda, mas essa foto está em outro nível, completamente. Se quiser tomar um café qualquer dia, me chama, escreveu um empresário que ela conhecia vagamente das festas de Victor. Que mulher espetacular! Victor é um cara de muita sorte, dizia outra mensagem com clara intenção de flerte. Miriam foi a primeira a ligar antes mesmo das 8 da manhã. Você viu? Você viu o estrago que você causou na internet? Estou vendo agora. Não esperava nada disso, Mi. Pensei que talvez algumas amigas fossem curtir e pronto. Pois acredita, querida, a cidade inteira está comentando sobre você. Você virou assunto dos grupos de WhatsApp da alta sociedade. E sabe quem não deu as caras ainda? Seu maridinho querido. Eliana verificou rapidamente. Victor não havia curtido, não havia comentado, sequer visualizado a foto. Ele estava em São Paulo desde sábado cedo, em uma viagem de negócios importante, e mal respondia suas mensagens. Como sempre, o trabalho vinha primeiro. Ele nem deve ter visto ainda. Está em reuniões o dia inteiro, Eliana disse. Ah, ele vai ver. Pode ter certeza absoluta disso. Miriam garantiu, e havia uma satisfação perigosa em sua voz. Enquanto isso, a 300 quilômetros dali, em um hotel 5 estrelas no centro financeiro de São Paulo, Victor Castro estava em uma sala de reuniões analisando projeções trimestrais e discutindo estratégias de expansão. A apresentação do trimestre estava sendo projetada na tela, mostrando números impressionantes de crescimento. Ele deveria estar completamente focado, anotando pontos importantes, mas sua atenção foi desviada quando 3 dos empresários presentes começaram a cochichar entre si e rir baixo, olhando para os celulares. Vocês vão prestar atenção na reunião ou vão ficar no Instagram que nem adolescente? Victor repreendeu com irritação evidente. Rogério, um empresário influente do ramo imobiliário, levantou os olhos com um sorriso malicioso e sugestivo. Desculpa, Victor. É que a gente estava vendo uma foto que viralizou aqui na nossa bolha social. Que mulher impressionante, cara. Simplesmente espetacular. E o que exatamente isso tem a ver com a nossa reunião de negócios? Victor perguntou impaciente. Nada mesmo. É só que... Bem, é a sua esposa na foto. Rogério disse casualmente, virando o celular para mostrar a tela. Victor franziu a testa confuso e pegou o aparelho das mãos do colega. A tela mostrava uma foto de Eliana. Sua Eliana. Mas não era a Eliana discreta e conservadora que ele conhecia. Era uma mulher de vestido preto curto e sensual, maquiagem impecável, cabelo solto em ondas provocantes, olhar penetrante e confiante direto para a câmera. Uma mulher que exalava sensualidade e autoconfiança. Caramba, Victor! Você nunca mencionou que sua esposa era tão atraente assim? Outro empresário comentou, se inclinando para ver melhor a foto. Victor sentiu algo estranho e desconfortável se retorcendo no estômago. Raiva, ciúmes, confusão, possessividade. Rolou a tela do celular e viu os comentários. Centenas deles. Homens elogiando descaradamente, usando emojis sugestivos, alguns até cantando de forma bastante explícita. Quando você cansar dele, me avisa que eu tô na fila, dizia um comentário com dezenas de likes. Victor apertou o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Desde quando ela posta esse tipo de coisa nas redes sociais? Rogério perguntou com curiosidade genuína. Nunca. Ela nunca postou nada assim antes. Victor respondeu entre dentes, devolvendo o celular bruscamente. Pois deveria postar mais, a mulher está sensacional. Você é um cara de sorte, Castro. Sorte. A palavra ecoou na cabeça de Victor como uma piada de mau gosto. Ele não estava se sentindo sortudo naquele momento. Estava se sentindo ameaçado, exposto, furioso. Assim que a reunião finalmente terminou, Victor foi direto para o quarto do hotel.
trancou a porta com força, jogou o paletó na cama e pegou o próprio celular. Abriu o Instagram pela primeira vez em semanas. Ele mal usava aquela rede social, achava perda de tempo e exposição desnecessária. Mas agora precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. E lá estava. A foto de Eliana, agora com mais de 8.000 curtidas, e os comentários continuavam aumentando a cada minuto que passava. Ele leu um por um, a mandíbula travando progressivamente com cada elogio masculino, com cada insinuação desrespeitosa, com cada sugestão atrevida. Alguns homens estavam claramente enviando mensagens privadas para ela. Ele tinha absoluta certeza disso. Victor sentiu o sangue ferver nas veias. Como ela teve coragem de fazer isso? Como ela se atreveu a se expor dessa forma, a expor o casamento deles, a atrair a atenção de outros homens daquele jeito tão descarado? Ele discou o número dela com dedos trêmulos de raiva contida. Eliana atendeu no terceiro toque, a voz calma. Alô? Tira essa foto do ar imediatamente. Agora, Victor ordenou sem nem cumprimentar, a voz dura como pedra. Houve uma pausa breve do outro lado da linha. Bom dia para você também, Victor. Não estou brincando, Eliana. Apaga essa foto agora. Você está passando vergonha, está nos expondo de forma ridícula. Vergonha, Eliana repetiu, e havia algo diferente em sua voz, algo firme, forte. A única vergonha que passei recentemente foi quando você me humilhou na frente de todo mundo naquele jantar, dizendo aquelas coisas horríveis. Victor cerrou os punhos com força. Isso não tem nada a ver com aquilo. Você está se comportando como uma adolescente carente, buscando atenção masculina na internet. Apaga essa foto. Não. A palavra caiu como uma bomba entre eles. Victor ficou em silêncio por um segundo longo, processando a recusa. O que você disse? Eu disse não, Victor. Não vou apagar. Pela primeira vez em 3 anos, eu estou fazendo algo por mim mesma e você não vai estragar isso. Eu estou voltando para casa agora. Cancelo tudo aqui. E quando eu chegar, a gente vai ter uma conversa muito séria sobre limites e respeito. Victor praticamente rosnou ao telefone. Ótimo. Também quero muito ter essa conversa sobre respeito. Eliana respondeu com firmeza e desligou na cara dele. Victor olhou para o celular completamente incrédulo. Ela tinha desligado. Eliana tinha desligado na cara dele. Nunca, em 3 anos de casamento, ela havia feito isso. Ele jogou o celular no sofá com raiva e caminhou até a janela do quarto, olhando para a cidade movimentada lá embaixo. Mas a imagem daquela foto não saía de sua cabeça. Eliana no vestido preto, linda, confiante, sensual, sendo desejada e admirada por dúzias de homens. E o pior de tudo, a parte que ele mais odiava admitir, uma parte dele, uma parte que Victor não queria reconhecer, também a desejava intensamente naquela foto. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente olhou para sua esposa como mulher, e não gostou absolutamente nada da ideia de outros homens fazendo exatamente o mesmo. Victor cancelou todas as reuniões restantes em São Paulo e pegou o primeiro voo disponível de volta. Durante as 2 horas de viagem, não conseguiu pensar em outra coisa senão aquela maldita foto. Cada vez que fechava os olhos, via Eliana no vestido preto, via os comentários masculinos cheios de insinuações, via outros homens cobiçando o que era dele. Porque ela era dele, não era? Sua esposa, sua responsabilidade. Mas então por que ele se sentia tão invadido, tão ameaçado, tão completamente fora de controle? O carro particular parou em frente à mansão às 7 da noite de domingo. Victor entrou pela porta principal com passos pesados e determinados. Largou a mala de viagem no hall de entrada e foi direto procurar Eliana. Ela estava na sala de estar, sentada confortavelmente no sofá com um livro nas mãos e uma taça de vinho tinto na mesinha de centro ao lado. Quando o viu entrar, ela ergueu os olhos com uma calma que o irritou ainda mais. Chegou cedo da viagem, ela comentou tranquilamente, voltando a atenção para o livro como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar agora, Victor disse, a voz controlada, mas com tensão evidente nas palavras. Eliana suspirou, fechou o livro calmamente e o colocou de lado. Então conversa. Você está me fazendo de idiota, Eliana.
Aquela foto, aqueles comentários nojentos, aquelas mensagens que eu sei muito bem que você está recebendo. Você está expondo nosso casamento, está se oferecendo para qualquer um que queira dar atenção. Eliana se levantou devagar, os olhos fixos nele com uma intensidade que Victor não estava acostumado. Me oferecendo? Eu postei uma foto, Victor, uma simples foto minha no meu Instagram pessoal, exercendo meu direito de existir nas redes sociais como qualquer pessoa normal faz. Aquilo não foi uma simples foto, e você sabe muito bem disso. Aquele vestido provocante, aquela pose sensual, aquela legenda sobre amor próprio. Você estava mandando um recado bem claro. E se estava? Eliana cruzou os braços defensivamente. Que diferença isso faz para você? Você mal, olha para mim, mal sabe que eu existo nesta casa. Por que de repente se importa tanto com o que eu posto ou deixo de postar? Victor deu um passo à frente, a mandíbula tensa de raiva contida. Eu me importo porque você é minha esposa, caramba. Porque tem uma dúzia de homens babando em você nos comentários, fazendo insinuações nojentas, te desrespeitando publicamente. Engraçado você falar em desrespeito agora. Eliana soltou uma risada amarga e sem humor. Onde estava essa preocupação toda quando você me humilhou na frente de todo mundo naquele jantar? Quando disse que eu não despertava desejo nenhum, aquilo foi respeito na sua opinião? Victor abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram imediatamente. Ele lembrava vagamente daquela noite, do jantar beneficente, de Eliana querendo dançar, de ele estar irritado com algo relacionado ao trabalho. Ele disse alguma coisa dura, isso ele sabia, algo que a fez ir embora sozinha. Mas não lembrava exatamente das palavras, nem imaginava que tivessem causado tanto impacto. Eu estava nervoso, estressado, tinha acabado de perder uma negociação milionária importante e você ficou insistindo na hora errada. Ele se defendeu, mas sua própria voz não carregava convicção. Hora errada? Eliana elevou ligeiramente a voz. Victor, você sempre tem uma desculpa perfeita. Sempre tem algo mais importante acontecendo. Sempre tem uma reunião urgente, um negócio crucial, uma ligação que não pode esperar. Eu sou invisível para você faz 3 anos inteiros, mas agora que outros homens estão finalmente me notando, agora você magicamente se importa? Porque você não precisava da atenção deles. Você tem um marido, tem uma família, tem uma vida estável. Tenho? Eliana perguntou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Porque eu, sinceramente, não tenho sentido isso. Um marido de verdade está presente na vida da esposa. Um marido te vê, te valoriza, te deseja. E você deixou bem claro naquele jantar que não sente absolutamente nada disso por mim. Victor sentiu a raiva subindo de novo, misturada com algo confuso que ele não conseguia nomear adequadamente. Frustração, culpa, medo. Então é isso que está acontecendo? Vingança barata? Você quer me fazer pagar postando fotos provocantes para chamar a atenção de outros homens? Não é sobre você, Victor. Eliana finalmente gritou, elevando a voz pela primeira vez na discussão. Pelo amor de Deus, pela primeira vez em anos, algo não é sobre você. Eu postei aquela foto porque eu precisava me sentir vista como ser humano, porque eu precisava lembrar que ainda existo, que ainda sou uma mulher de verdade, que ainda posso ser desejada por alguém. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Eu precisei de completos estranhos na internet para me fazer sentir o que meu próprio marido deveria me fazer sentir há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Victor olhou para Eliana, realmente olhou dessa vez. Ela estava de pijama simples, sem maquiagem elaborada, os cabelos presos num coque bagunçado. Mas havia algo profundamente diferente nela, uma força inegável no olhar, uma postura ereta e firme, uma centelha de vida que ele não via há muito, muito tempo. E ele percebeu, com um incômodo crescente no peito, que a achava linda mesmo assim. Apaga a foto, ele disse novamente, mas dessa vez a voz saiu mais baixa, quase como um pedido desesperado. Não. Eliana, por favor, não, Victor. E sabe de uma coisa?
Eu vou continuar postando sempre que eu quiser. Vou sair com a Miriam quando tiver vontade. Vou aos lugares que eu escolher. Vou usar as roupas que me fazem sentir bem. Você passou 3 anos inteiros me transformando em uma sombra sem voz. Agora eu vou ser luz. Vou brilhar. E se isso te incomoda profundamente, o problema é exclusivamente seu, não meu. Victor cerrou os punhos com força, a mandíbula travada. Você não era assim antes. Você era diferente. Não, eu era conveniente para você e para sua vida perfeita. Quieta, discreta, invisível, obediente. Uma esposa troféu que não dava trabalho nenhum, que não reclamava, que não exigia atenção. Mas essa mulher morreu naquele jantar, Victor. Quando você disse aquelas palavras cruéis, você matou de vez qualquer desejo que eu ainda tinha de ser o que você queria que eu fosse. Eu não queria te magoar daquele jeito. Victor admitiu baixinho, e pela primeira vez havia algo próximo de arrependimento genuíno em sua voz. Mas magoou profundamente, e agora você vai ter que conviver com as consequências das suas próprias palavras e ações. Eliana pegou a taça de vinho da mesinha e passou por ele em direção à escada, seus passos firmes e decididos. Vou dormir no quarto. Você pode ficar no quarto de hóspedes esta noite. Boa noite, Victor. Ele ficou ali parado sozinho no meio da sala, vendo-a subir as escadas sem olhar para trás, nem uma única vez. Quando ouviu a porta do quarto se fechar com firmeza, Victor soltou um palavrão baixo e passou a mão pelo rosto com frustração. Pegou o próprio celular e, contra todo o seu bom senso e racionalidade, abriu o Instagram novamente. A foto de Eliana já tinha quase 15.000 curtidas. Ele rolou os comentários recentes e sentiu os ciúmes queimar intensamente no peito com cada novo elogio, com cada emoji de fogo, com cada sugestão masculina atrevida. Que desperdício absurdo estar casada, dizia um comentário particularmente recente que tinha diversos likes. Victor trancou o celular com força e o jogou no sofá. Caminhou até o bar da sala e se serviu de uma dose generosa de uísque. Ele não conseguia parar de pensar nela, no vestido preto sensual, no olhar confiante e desafiador, na forma como outros homens a viam agora com desejo, e no fato absolutamente inegável de que ele também a estava vendo de forma completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Victor Castro desejava intensamente sua própria esposa, e odiava profundamente que só tivesse percebido isso quando dezenas de outros homens começaram a desejá-la também. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura silenciosa para Victor. Eliana não apagou a foto. Pior que isso, ela postou mais conteúdo. Uma foto no café da manhã com Miriam, as duas sorrindo genuinamente, com uma legenda sobre amizade verdadeira. Outra em uma livraria, segurando um livro de fotografia com um vestido leve e feminino que ele nunca tinha visto. Mais uma em um restaurante novo e badalado da cidade, elegante e radiante, claramente se divertindo. Cada postagem recebia milhares de curtidas em poucas horas. Cada foto atraía dezenas de comentários elogiosos, alguns respeitosos e admirados, outros nem tanto, com clara intenção de conquista. E Victor via absolutamente tudo. Ele que mal abria o Instagram antes, considerando a rede social uma perda de tempo inútil, agora checava o perfil dela compulsivamente, às vezes de hora em hora, lia cada comentário com atenção obsessiva, analisava cada curtida masculina, especialmente as de homens que ele reconhecia, empresários que cruzavam seu caminho em eventos sociais, conhecidos em comum do círculo da alta sociedade, até alguns funcionários de empresas parceiras. E cada interação deles com as fotos de Eliana era como uma farpa dolorosa sob sua pele. Ele começou a comentar em todas as postagens dela sem exceção. "Linda como sempre", escrevia em uma. "Minha esposa é a mulher mais incrível do mundo", declarava publicamente em outra. Tentativas cada vez mais desesperadas de marcar território, de mostrar para aqueles homens que ela era casada, que ela tinha dono, que eles deveriam manter distância. Mas Eliana respondia seus comentários com uma educação fria e distante, às vezes só com um emoji de coração genérico, outras vezes nem isso, simplesmente ignorando.
A indiferença calculada dela o enlouquecia muito mais do que qualquer briga aberta. Uma tarde de quarta-feira, Victor decidiu sair mais cedo do escritório, algo extremamente raro para ele. Precisava pegar alguns documentos importantes em casa e, se fosse completamente honesto consigo mesmo, queria ver Eliana, queria estar perto. Dela queria tentar conversar. Mas quando chegou na mansão às 4 da tarde, a casa estava completamente vazia e silenciosa. Ele ligou para o celular dela imediatamente. Alô? Eliana atendeu e ele podia ouvir música animada e conversas femininas ao fundo. Onde você está agora? No shopping com a Miriam. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Só queria saber onde você estava. Você não me avisou que ia sair de casa. Houve uma pausa significativa do outro lado. Victor, eu não preciso te avisar toda vez que saio de casa. Não sou uma adolescente que precisa de permissão dos pais. Eu sei disso, mas achei que você poderia pelo menos... Preciso ir agora. A gente se vê mais tarde em casa. E ela desligou antes que ele pudesse terminar a frase. Victor ficou olhando para o celular com frustração crescente. Checou o Instagram dela quase por reflexo e poucos minutos depois apareceu uma nova foto. Eliana e Miriam em uma loja de roupas descolada, sorrindo animadamente para a câmera, ambas segurando várias sacolas coloridas. A legenda dizia simplesmente: dias assim com as melhores companhias valem ouro. Ele não era a melhor companhia dela. Não estava nem remotamente presente na vida dela. Victor sentiu algo se retorcendo desconfortavelmente em seu peito. Tomou uma decisão completamente impulsiva. Ele sabia exatamente qual shopping elas frequentavam. Pegou as chaves do carro e foi até lá, sem pensar nas consequências. Encontrou-as meia hora depois saindo de uma cafeteria cara, rindo alto de algo que Miriam tinha acabado de dizer. Victor se aproximou tentando parecer casual e natural. Que coincidência interessante. Eu também estava fazendo umas compras por aqui. Miriam olhou para ele com um ceticismo mal disfarçado. Coincidência? Claro que sim. Você fazendo compras num shopping na quarta-feira à tarde. Totalmente normal para um workaholic. Eliana apenas suspirou cansada. Victor, o que você está fazendo de verdade aqui? Não posso estar no mesmo shopping que minha esposa por acaso? Pode. Mas nós duas sabemos muito bem que você não veio fazer compras. Você veio me seguir, me vigiar. Ele odiava profundamente como ela conseguia ler suas verdadeiras intenções com tanta facilidade. Eu só pensei que poderíamos tomar um café juntos, já que estamos aqui no mesmo lugar. Conversar um pouco. Nós já tomamos café, muito obrigada, Miriam respondeu protetivamente, colocando-se ligeiramente na frente da amiga. Eliana tocou o braço de Miriam gentilmente. Tudo bem, Mi. Eu converso com ele rapidamente. Miriam lançou um olhar severo de advertência para Victor antes de se afastar. Vou estar ali na livraria. Qualquer problema você me liga imediatamente. Quando ficaram sozinhos no corredor movimentado do shopping, Eliana cruzou os braços e esperou. Fala logo, Victor. Eu sinto sua falta, Eliana. A gente mal conversa mais, mal se vê. Parece que estamos morando em casas separadas. A gente nunca conversou de verdade, Victor. Nunca. Você falava interminavelmente sobre trabalho, sobre negócios, sobre números, e eu fingia ouvir com interesse. Isso não é conversa real, é monólogo corporativo. Então me dá uma chance de mudar isso agora. Vamos jantar juntos hoje à noite, só nós dois. Aquele restaurante japonês sofisticado que você sempre gostou. Eliana hesitou por um breve momento. Por um segundo, Victor achou que ela fosse aceitar o convite, mas então ela balançou a cabeça negativamente. Não, obrigada. Já tenho outros planos para hoje. Que planos são esses? A pergunta saiu bem mais agressiva e possessiva do que ele havia pretendido. Planos pessoais que não te incluem, Eliana respondeu com calma e irritante. Assim como todos os seus planos profissionais, nunca me incluíram nos últimos 3 anos. Ela começou a se afastar em direção à livraria, mas Victor segurou seu braço suavemente com cuidado. Você está fazendo isso de propósito, admite. Está tentando me provocar, me deixar com ciúmes, me punir. Eliana se soltou do toque dele,
mas não com raiva. Havia algo quase triste em seus olhos. Victor, você realmente, sinceramente acha que absolutamente tudo que eu faço na minha vida é sobre você? Eu estou simplesmente vivendo. Pela primeira vez em anos, estou fazendo coisas que me deixam genuinamente feliz. Se isso por acaso te provoca ciúmes ou insegurança, talvez você devesse se perguntar por quê. Por que só agora você se importa? Por que só quando outros homens estão olhando, você finalmente me vê? Victor não tinha resposta honesta para isso. Eliana suspirou tristemente e continuou andando, deixando-o parado sozinho no meio do corredor lotado. Nos dias seguintes, a situação só piorou progressivamente. Eliana começou a aceitar muito mais convites sociais, inaugurações de galerias de arte, vernissagens, jantares beneficentes, eventos culturais que antes ela evitava religiosamente, porque Victor nunca queria comparecer ou ia e a ignorava completamente. Agora, ela ia sozinha ou acompanhada de Miriam, sempre impecável, sempre bem vestida, sempre fotografada e marcada nas redes sociais. E Victor, de forma quase patética, começou a aparecer também nos mesmos eventos, sempre por acaso, sempre coincidentemente. Em uma inauguração elegante de uma galeria de arte contemporânea, ele a viu conversando animadamente com um grupo de pessoas, rindo alto de algo que um homem alto, bonito e elegante havia dito. Victor se aproximou imediatamente, quase correndo, e colocou a mão possessivamente na cintura de Eliana sem pedir permissão. Amor, estava te procurando por todo lugar, ele disse forçando um sorriso tenso, lançando um olhar territorial e agressivo para o homem alto. Eliana se afastou, sutilmente mas firmemente do toque dele. Victor, não sabia que você viria a este tipo de evento cultural. Não ia perder a chance de acompanhar minha esposa a lugar nenhum, ele respondeu, ainda olhando fixamente para o homem. O homem pareceu captar perfeitamente a mensagem hostil e se despediu educadamente do grupo. Assim que ficaram relativamente sozinhos, Eliana virou para Victor com irritação evidente. Para imediatamente com isso. Com o que exatamente? Com essa possessividade, ridícula e desesperada. Eu estava tendo uma conversa completamente normal e inocente sobre arte contemporânea e você chegou marcando território como se eu fosse propriedade sua. Você é minha esposa, Eliana. Ser sua esposa não me torna sua propriedade, Victor. Já disse isso. E onde estava esse marido tão ciumento e atencioso nos últimos 3 anos? Onde estava quando eu realmente, desesperadamente precisava de você? Victor abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra convincente saiu. Verdade inconveniente era que ele não estava em lugar nenhum importante. Estava no escritório trabalhando até tarde, em reuniões intermináveis, em viagens de negócios, grudado no celular respondendo e-mails, em absolutamente todo lugar, menos ao lado dela quando ela precisava. É exatamente o que eu pensei, Eliana disse diante do silêncio revelador dele. Você não me queria de verdade, Victor. Você só não suporta a ideia de que outros homens possam me querer agora. Ela pegou a bolsa elegante e saiu da galeria sem olhar para trás, deixando-o sozinho e perdido no meio da multidão de apreciadores de arte. Victor voltou para a mansão naquela noite e fez algo que não fazia há anos. Sentou-se sozinho no escritório escuro, pegou uma garrafa cara de uísque e se serviu de uma dose bem generosa. E então outra. E mais outra. E finalmente permitiu que os pensamentos que vinha desesperadamente evitando o invadissem sem filtro. A verdade dolorosa e inegável era que ele tinha tratado Eliana como mobília cara, como algo garantido e permanente que sempre estaria ali disponível, que não precisava de manutenção, atenção ou cuidado real. E agora que ela estava se afastando definitivamente, agora que outros homens a viam e admiravam, como ele deveria ter visto e admirado desde o começo, ele estava completamente desesperado e perdido. O ponto de ruptura definitivo aconteceu em um sábado à noite. Eliana estava se arrumando para mais um evento social, dessa vez um coquetel sofisticado, em um hotel de luxo no centro da cidade, quando Victor apareceu no batente da porta do quarto.
Vai sozinha de novo? Ele perguntou, tentando manter a voz neutra. Vou. A Miriam vai estar lá também. Eu posso te acompanhar se você quiser. Não precisa, Victor. Sei que você odeia esse tipo de evento. E se eu quiser ir mesmo assim? Eliana se virou para encará-lo diretamente. Então vai. Mas não vai ficar me seguindo e me vigiando a noite inteira como tem feito ultimamente. Não vou ser monitorada como uma criança. Victor sentiu a irritação familiar subindo. Não estou te vigiando. Estou apenas tentando passar tempo de qualidade com minha esposa. Não, Victor. Você está tentando desesperadamente afastar qualquer homem que se aproxime de mim. Tem uma diferença enorme. Ela pegou a bolsa de festa da cama e passou por ele em direção à escada. Victor a seguiu até a garagem, o desespero começando a suplantar a raiva. Eliana, espera, por favor. Ela parou com a mão na maçaneta do carro e suspirou profundamente, cansada. O que foi agora, Victor? E então, algo dentro dele simplesmente se quebrou completamente. Talvez fosse o uísque das últimas noites pesando em sua consciência. Talvez fosse o medo crescente e real de perdê-la definitivamente. Talvez fosse simplesmente o cansaço absoluto de carregar máscaras pesadas por tanto tempo. Eu não sei como fazer isso direito, ele admitiu com a voz saindo vulnerável e quebrada. Não sei como ser o que você precisa. Eliana se virou lentamente, claramente surpresa com o tom dele. Fazer o quê, exatamente? Isso tudo. Ser um marido de verdade. Te ver como você merece ser vista. Te valorizar adequadamente. Ele passou a mão pelos cabelos com frustração visível. Você tem razão em absolutamente tudo. Eu te tratei como se você fosse invisível. Como se sua única função fosse estar aqui quieta, disponível, decorativa, nunca exigindo nada de mim. Por que está me dizendo isso agora, Victor? Porque ver você naquela foto do vestido preto mudou algo fundamental em mim. Ver dezenas de outros homens te desejando, te admirando, te dando a atenção que deveria ser minha responsabilidade. Foi como acordar de repente de um pesadelo e perceber que estava jogando fora algo extremamente precioso. Então, no final, é sobre ciúmes mesmo. É sobre outros homens. No começo era só ciúmes, sim, Victor admitiu com honestidade brutal. Mas depois, comecei a realmente olhar para você, para a mulher forte e confiante que você se tornou sem mim. E percebi algo terrível. 3 anos casados e eu não te conheço de verdade. Não sei qual é sua cor favorita, que tipo de música toca sua alma, quais são seus sonhos mais profundos. Não sei absolutamente nada importante, porque nunca me importei genuinamente em saber. Eliana sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as segurou com força. E por que você nunca se importou em me conhecer, Victor? Me explica isso de verdade. Victor fechou os olhos com força. Quando os abriu novamente, havia algo cru, exposto e doloroso em seu olhar. Porque eu sempre achei que você era boa demais para mim em todos os sentidos. O silêncio que se seguiu foi absolutamente total. Até os sons da rua pareceram desaparecer. O quê? Do que você está falando? Eu sei perfeitamente que não faz nenhum sentido lógico, Victor continuou, as palavras saindo em um fluxo descontrolado, agora que a barragem emocional tinha finalmente se rompido. Eu tenho dinheiro, tenho sucesso empresarial, tenho tudo que deveria me fazer sentir confiante e seguro. Mas quando se trata de emoções reais, de relacionamentos verdadeiros, de sentimentos profundos, eu sempre me senti completamente inadequado. E você, Eliana, você sempre foi tão completa, inteligente, bondosa, genuína, emocionalmente madura. Tudo que eu não sou e nunca vou ser. Victor, eu não entendo. Me deixa terminar, por favor. Ele deu um passo cauteloso em direção a ela. Desde o começo do nosso relacionamento, eu sabia no fundo que você era demais para mim. Que em algum momento inevitável, você ia perceber que eu não sou emocionalmente capaz de te dar o que você realmente merece. Então, eu construí muros altos ao nosso redor. Fui deliberadamente frio, distante. Te empurrei para longe antes que você pudesse me deixar primeiro.
porque se eu nunca me entregasse completamente, nunca ia doer quando você inevitavelmente fosse embora. Eliana cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de choque. Você me afastou propositalmente por insegurança? Eu te sabotei conscientemente. Sabotei a gente. Sabotei qualquer chance real que tínhamos. Aquela noite horrível no jantar, quando te humilhei publicamente. Victor engoliu. Seco, a vergonha evidente em seu rosto. Você estava tão linda, estava tentando se conectar comigo de forma genuína, e eu simplesmente entrei em pânico completo. Então, fiz o que sempre faço quando tenho medo. Te empurrei para longe, com as palavras mais cruéis que consegui encontrar no momento. Você disse que eu não despertava desejo nenhum. Eliana sussurrou, a dor ainda fresca e pulsante na memória. E foi a maior mentira que já contei na minha vida inteira, Victor confessou, a voz quebrando visivelmente. Porque a verdade absoluta é que você sempre me despertou desejo intenso. Sempre me despertou medo paralisante. Sempre me despertou sentimentos profundos que eu não sabia como processar ou lidar. E em vez de enfrentar tudo isso como adulto, eu te destruí emocionalmente. Destruí a gente, destruí qualquer chance de felicidade real. Lágrimas finalmente escorreram livremente pelo rosto de Eliana. Você tem alguma ideia de quanto aquilo doeu? De quantas noites eu passei acordada me perguntando obsessivamente o que estava errado comigo, me sentindo feia, indesejável, completamente inútil? Eu sei, e nunca vou conseguir me perdoar por ter causado essa dor em você. Victor também tinha lágrimas nos olhos agora. Ver aquela foto viral, ver você sendo admirada e desejada por dúzias de homens diferentes, foi como um soco violento na realidade. Eu estava jogando fora por pura insegurança patética o que todas aquelas pessoas conseguiam ver imediatamente. Que você é absolutamente extraordinária. Que qualquer homem minimamente decente seria imensamente sortudo de ter você ao lado. E eu tive você esse tempo todo, e desperdicei criminalmente cada segundo precioso. Eliana limpou as lágrimas do rosto com as mãos trêmulas, tentando processar tudo. Você realmente sente tudo isso, ou está apenas dizendo porque tem medo de me perder de vez? As duas coisas são verdade. Victor admitiu com honestidade brutal e crua. Eu estou absolutamente apavorado de te perder, mas também, pela primeira vez na minha vida adulta, estou sendo completamente honesto comigo mesmo sobre por que tratei você do jeito horrível que tratei. Não é desculpa válida. Não torna nada do que fiz minimamente certo ou aceitável, mas é a verdade nua e crua. Eliana encostou no carro, as pernas fracas e trêmulas. Eu não sei o que fazer com essa informação toda, Victor. Você me machucou tão profundamente, por tanto tempo. Eu sei perfeitamente, e eu entendo completamente se você não conseguir me perdoar. Entendo se você quiser o divórcio e seguir em frente, mas estou te implorando por uma última chance. Uma chance real de provar que posso ser o homem que você sempre mereceu, que posso aprender a não ter medo paralisante de te amar completamente, sem reservas. Aprender a me amar? Eliana repetiu, a voz trêmula. Você nem sabe se me ama de verdade. Eu te amo, Victor disse sem hesitar nenhum segundo, e as palavras pareciam arrancadas do fundo mais profundo de sua alma. Eu sempre te amei desesperadamente. Só estava com muito medo de admitir, até para mim mesmo, porque amar de verdade significa ser completamente vulnerável. Significa que você tem o poder de me machucar profundamente. E eu passei a vida inteira construindo defesas para evitar exatamente isso. Eliana fechou os olhos, novas lágrimas caindo silenciosamente. Eu não posso simplesmente esquecer 3 anos de dor e voltar a ser sua esposa obediente, Victor. Não posso e não vou. Eu não quero isso de forma alguma. Eu quero a mulher incrível do vestido preto. Eu quero a Eliana confiante, que posta fotos lindas e vai a eventos sozinha e vive sua vida plenamente. Eu só quero uma chance de estar genuinamente ao seu lado enquanto você faz tudo isso, de realmente te conhecer profundamente, de aprender a ser o parceiro que você sempre mereceu ter desde o início. O silêncio se estendeu pesadamente entre eles.
Eu preciso de tempo para processar tudo isso, Eliana finalmente disse, a voz baixa. Preciso pensar com clareza. Quanto tempo você precisar, eu vou esperar. Victor concordou imediatamente. Vou provar através de ações que estou falando absolutamente sério. Eliana assentiu, limpou o rosto mais uma vez e abriu a porta do carro. Eu ainda vou ao evento hoje. Ainda preciso desse espaço para respirar. Eu sei. Vai, eu vou ficar aqui esperando. Ela entrou no carro e, antes de fechar a porta, olhou para ele uma última vez. Victor? Sim? Obrigada por finalmente ser honesto comigo. De verdade. E com isso, ela saiu da garagem deixando Victor sozinho na penumbra. Pela primeira vez em sua vida inteira, Victor Castro tinha sido completamente vulnerável com outra pessoa. Tinha admitido todos os seus medos mais profundos, suas inseguranças devastadoras, suas falhas terríveis. E não sabia se seria remotamente suficiente para salvá-los. Mas pelo menos agora, finalmente, havia verdade absoluta entre eles. E talvez, apenas talvez, a verdade pudesse ser um começo real. Eliana não voltou para casa naquela noite de sábado. Depois do evento, foi direto para o apartamento de Miriam e passou o fim de semana inteiro lá, pensando, chorando, tentando entender e processar seus próprios sentimentos contraditórios. Victor ligou apenas uma vez, no domingo à tarde. Você está bem? Está segura? Estou, só preciso de mais tempo sozinha. Ok, entendo perfeitamente. Estou aqui quando você quiser conversar. Ele disse simplesmente, sem pressionar, e desligou. Sem exigências, sem cobranças, sem possessividade. Isso por si só já era profundamente diferente do Victor que ela conhecia. Na segunda-feira pela manhã, Eliana finalmente voltou para a mansão. Victor já tinha ido trabalhar, mas havia deixado um bilhete manuscrito na cozinha com sua caligrafia angular. Tem café fresco na garrafa térmica e pão de queijo quentinho no forno. Sei que você gosta no café da manhã. Estarei no escritório se precisar de mim para qualquer coisa. Victor. Eliana segurou o bilhete com as mãos trêmulas, um nó apertado na garganta. Era um gesto pequeno, quase insignificante, mas vindo de Victor significava algo imenso. Ele tinha prestado atenção. Sabia exatamente o que ela gostava. Nos dias seguintes, mais gestos pequenos, mas consistentes, apareceram pela casa. Victor regou cuidadosamente todas as plantas dela sem ser pedido. Gravou o programa de culinária que ela adorava assistir aos domingos. Deixou outro bilhete dizendo que tinha cancelado um jantar importante de negócios para estar em casa, caso ela quisesse conversar. Eram ações simples, silenciosas, mas constantes e genuínas. Uma semana depois da confissão emocional na garagem, Eliana finalmente pediu para conversarem adequadamente. Sentaram-se na varanda ao entardecer, com chá de ervas quente entre eles e o som suave dos pássaros. Pensei muito mesmo sobre tudo o que você disse. Eliana começou cuidadosamente. E eu acredito que você estava sendo sincero naquela noite. Acredito que você tinha medo real e se sabotou por insegurança profunda. Victor assentiu em silêncio, apenas esperando e ouvindo. Mas acreditar em você não significa automaticamente que estou pronta para simplesmente voltar ao que éramos antes. Porque o que éramos não era absolutamente saudável, para nenhum de nós dois. Eu sei disso, concordo completamente. Se a gente for realmente tentar de novo de verdade, tem que ser algo completamente diferente. Tem que ser real, honesto, saudável. E isso vai exigir muito trabalho duro de ambos. Estou disposto a fazer todo o trabalho necessário, qualquer coisa que você precisar de mim. Eliana respirou fundo, organizando seus pensamentos. Então eu tenho algumas condições não negociáveis. Primeira condição, você precisa parar imediatamente de tentar resolver absolutamente tudo com dinheiro. Não quero jantares caros em restaurantes sofisticados. Não quero viagens para resorts de luxo. Eu quero tempo real e qualidade, conversas genuínas e profundas, experiências simples onde a gente possa realmente se conhecer de verdade como pessoas. Combinado sem hesitação. Segunda condição, eu mantenho completamente minha independência conquistada. Minhas redes sociais são minhas e intocáveis.
Minhas amizades são minhas para cultivar. Meus planos pessoais não precisam sempre te incluir, e os seus não precisam sempre me incluir. A gente precisa existir como indivíduos saudáveis antes de poder existir como casal funcional. Entendo perfeitamente e concordo totalmente. Terceira condição, e essa é a mais importante de todas. Eliana o encarou diretamente nos olhos. Você precisa realmente trabalhar profundamente nas suas inseguranças. Precisa aprender a se comunicar de verdade, a ser genuinamente vulnerável sem entrar em pânico e me afastar de novo. E eu, por minha vez, preciso aprender a estabelecer limites saudáveis sem me anular completamente no processo. A gente precisa aprender juntos a ser saudável um com o outro. Como exatamente a gente faz isso na prática? Eliana sorriu pela primeira vez na conversa toda. Eu já tenho algumas ideias específicas sobre isso. Na semana seguinte, ela inscreveu os dois em aulas de dança de salão em uma escola do bairro. Vitor protestou inicialmente com veemência, dizendo que tinha 2 pés absolutamente esquerdos e não sabia absolutamente nada sobre dança. Exatamente por isso mesmo, Eliana respondeu firmemente. Você vai ter que aprender a confiar em mim para te guiar nos passos. Vai ter que se soltar emocionalmente, parecer ridículo na frente de estranhos, errar feio várias vezes. E eu vou estar lá com você em cada passo. A primeira aula foi um desastre completo e hilário. Victor pisou nos pés de Eliana pelo menos 15 vezes, confundiu todos os passos básicos, ficou tenso como uma tábua e visivelmente frustrado com sua própria incapacidade. Eu te avisei claramente que seria absolutamente horrível nisso, ele resmungou depois de tropeçar pela 5ª vez na mesma sequência simples. Você está pensando demais com a cabeça, como sempre. Dança não é sobre raciocínio lógico, é sobre sentir a música, sentir o parceiro. Eu não sou nada bom em apenas sentir as coisas. Eu sei perfeitamente. É exatamente por isso que estamos aqui fazendo isso. Na 4ª aula, algo finalmente mudou. Victor relaxou o suficiente para seguir o ritmo da música, para deixar seu corpo responder naturalmente. Quando conseguiram completar uma sequência inteira sem nenhum erro, ele olhou para Eliana com um sorriso genuíno e surpreso que ela não via há anos. A gente conseguiu de verdade. Conseguimos sim. Ela sorriu de volta calorosamente. Aos sábados começaram a fazer caminhadas longas em um parque arborizado próximo, sem celulares invadindo, sem conversas sobre trabalho, apenas andando lado a lado, falando sobre coisas aleatórias e profundas. Foi durante uma dessas caminhadas tranquilas que Victor finalmente perguntou: qual é sua cor favorita mesmo? Eliana olhou para ele com genuína surpresa. O quê? Sua cor favorita. Percebi que depois de 3 anos casados eu não sei algo tão básico sobre você. Ela sorriu com ternura. Azul petróleo. Aquele azul profundo e intenso, quase verde esmeralda. Me lembra o mar profundo, me lembra liberdade absoluta. Victor guardou essa informação na memória como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Aos domingos tentavam cozinhar juntos pratos novos. Victor queimava praticamente tudo que tentava preparar, mas Eliana descobriu que rir genuinamente dos desastres culinários dele era surpreendentemente terapêutico. Como alguém consegue queimar água fervendo? Ela perguntou uma vez completamente incrédula, olhando para a panela fumegante. Eu tenho um talento muito especial e raro para catástrofes. Eles riram juntos até doer a barriga, e Victor percebeu que não lembrava da última vez que tinha rido assim, de forma tão leve e genuína. Durante essas semanas de reconstrução cuidadosa, eles conversavam de verdade pela primeira vez. Victor contou detalhadamente sobre a pressão esmagadora de assumir a empresa gigante do pai aos 25 anos, sobre o medo constante e paralisante de falhar e decepcionar. Eliana compartilhou seus sonhos completamente abandonados de se tornar fotógrafa profissional, sobre como se perdeu tentando desesperadamente ser a esposa perfeita e decorativa. Estabeleceram rituais sagrados e invioláveis. Café da manhã juntos, sempre que possível, sem celulares na mesa. Uma noite por semana dedicada exclusivamente a eles, fazendo algo novo e diferente.
E toda sexta-feira à noite, compartilhavam honestamente uma coisa boa e uma coisa difícil da semana. Coisa boa da semana. Eliana começou em uma sexta-feira. Finalmente postei aquela série de fotos artísticas do pôr do sol que tirei. Recebi comentários realmente lindos e encorajadores. Eu vi todas. Estavam absolutamente incríveis de verdade, Victor disse genuinamente. Coisa difícil? Ainda tenho momentos fortes de insegurança sobre nós dois, sobre se essa mudança toda vai realmente durar. Victor segurou a mão dela com firmeza. Eu também tenho esses momentos de dúvida, e é completamente ok sentir isso. 2 meses depois do início da reconstrução, estavam cozinhando juntos quando Victor queimou o alho pela 3ª vez consecutiva. Eliana explodiu em gargalhadas incontroláveis, e Victor começou a rir também. Riram até ficarem completamente sem ar, apoiados um no outro. Ali, no meio da bagunça completa da cozinha, cercados por panelas queimadas e ingredientes espalhados por todo lado, Victor puxou Eliana para perto e a beijou. Não foi um beijo de desculpa. Não foi um beijo de posse territorial. Foi um beijo de conexão genuína, de 2 pessoas que estavam realmente se conhecendo pela primeira vez. Acho que vamos ter que pedir comida delivery de novo, Eliana disse sorrindo quando se separaram. Acho que sim, Victor concordou, mas não a soltou. Mas valeu completamente a pena tentar. E pela primeira vez em 3 longos anos de casamento, ambos sentiram profundamente que sim, tinha valido cada segundo da pena. 3 meses se passaram desde aquela confissão emocional na garagem. 3 meses de reconstrução lenta e cuidadosa, de conversas difíceis mas necessárias, de risos compartilhados e pequenas vitórias diárias. E agora, Eliana e Victor estavam de pé no jardim florido da casa de Miriam, diante de apenas 20 pessoas próximas, prontos para renovar seus votos matrimoniais. A cerimônia não foi nada como o casamento original extravagante. Não havia centenas de convidados desconhecidos, não havia um salão imenso decorado com flores importadas caríssimas. Era intimista, sincera, real. Os pais de ambos estavam presentes, alguns amigos verdadeiramente próximos, e Miriam como mestre de cerimônias, com os olhos já marejados de emoção antes mesmo de começar. Eliana usava um vestido simples e elegante, cor creme, sem véu tradicional, sem pompa desnecessária. Victor estava de terno claro, mas sem gravata, visivelmente mais relaxado do que ela jamais o tinha visto em qualquer evento formal. Eles tinham escrito os próprios votos com muito cuidado. Eliana, Victor começou, segurando as mãos dela com firmeza, a voz ligeiramente trêmula de emoção. Há 3 anos eu prometi solenemente te amar e te honrar, mas eu não cumpri essas promessas de forma alguma. Te ignorei, te magoei profundamente, te fiz sentir invisível e sem valor. Por isso, essas promessas antigas não significam absolutamente nada hoje. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. Então, hoje, eu faço promessas completamente novas e reais. Prometo te ver todos os dias. Não apenas olhar superficialmente, mas realmente ver quem você é, o que você sente, o que você precisa. Prometo ter coragem de ser vulnerável com você, mesmo quando for assustador. Prometo trabalhar incansavelmente nas minhas inseguranças para que elas nunca mais sejam armas contra você. Algumas pessoas na pequena audiência limparam lágrimas discretamente. Prometo apoiar todos os seus sonhos, mesmo quando eles não me incluírem diretamente. Prometo celebrar genuinamente sua independência, em vez de me sentir ameaçado por ela. E prometo que todos os dias pelo resto da nossa vida, vou conscientemente te escolher. Não simplesmente porque você é minha esposa no papel, mas porque você é a pessoa mais extraordinária que eu conheço, e eu quero passar cada dia aprendendo mais e mais sobre quem você realmente é. Victor terminou visivelmente emocionado, e Miriam teve que pausar um momento para se recompor completamente antes de acenar para Eliana continuar. Eliana apertou as mãos dele com força, organizando cuidadosamente os pensamentos. Victor, 3 meses atrás eu estava completamente pronta para desistir de nós para sempre.
Tinha me convencido de que você nunca ia mudar de verdade, que eu merecia muito mais, que era hora de seguir em frente sozinha. Ela fez uma pausa, emocional. E eu ainda mereço mais, isso não mudou. Mas percebi algo importante. Mais não significa perfeição impossível. Mais significa esforço genuíno e constante. Significa crescimento real. Significa vulnerabilidade. E você tem me dado exatamente isso todos os dias. Não vou prometer te perdoar completamente e esquecer tudo, porque algumas feridas ainda doem quando tocadas. Mas prometo continuar trabalhando ativamente no perdão, um dia difícil de cada vez. Prometo te dar espaço necessário para errar enquanto você aprende a ser um parceiro melhor, contanto que você continue tentando sinceramente. Ela sorriu através das lágrimas. Prometo manter minha voz sempre, mesmo quando for muito mais fácil ficar quieta. Prometo não me anular nunca mais para te fazer sentir confortável. Prometo continuar postando minhas fotos, perseguindo ativamente meus sonhos e sendo a mulher confiante que lutei tanto para me tornar. E prometo estar ao seu lado em todos os momentos imperfeitos, porque os melhores momentos da vida não são os perfeitos, são os genuinamente reais. Ela apertou as mãos dele ainda mais forte. Você não é perfeito. Eu não sou perfeita. Mas estamos construindo algo honesto, algo saudável, algo que realmente vale cada gota de suor e cada lágrima. Então te escolho também, hoje e em todos os dias que vierem depois. Miriam limpou as próprias lágrimas abertamente agora. Ok, vocês dois oficialmente conseguiram me fazer chorar copiosamente, pelas promessas lindas e honestas que vocês fizeram um ao outro. Na presença de todos aqui que amam vocês profundamente, eu declaro com muita alegria que vocês renovaram seus votos matrimoniais. Victor, pode beijar sua esposa, de novo, ou pela primeira vez de verdade na realidade. Victor puxou Eliana para bem perto e a beijou, e não havia absolutamente nada de performático ou social no gesto. Era genuíno, cheio de promessa real e esperança. Os convidados aplaudiram calorosamente. Miriam soluçou alto sem nem tentar esconder. E quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo radiantes. A pequena recepção foi casual e alegre. Não havia banda profissional contratada, apenas uma playlist cuidadosa que Eliana tinha montado, com músicas que significavam algo especial para os dois. Não havia um menu sofisticado de 5 pratos, apenas um churrasco gostoso no jardim, com comida feita carinhosamente pelos amigos. Victor não soltou a mão de Eliana praticamente a noite toda, não por possessividade doentia, mas por escolha genuína de querer estar perto dela. Eles dançaram e ele pisou no pé dela apenas uma vez, o que foi considerado um recorde pessoal impressionante. Estamos melhorando significativamente, Eliana brincou. Estamos mesmo, Victor concordou, girando-a desajeitadamente, mas com muito amor. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e apenas alguns amigos próximos permaneciam. Conversando baixo no jardim iluminado, Victor encontrou Eliana sentada sozinha nos degraus da varanda, observando as estrelas brilhantes. Ele se sentou silenciosamente ao lado dela. No que você está pensando? Ele perguntou baixinho. Em como a gente chegou até aqui. 3 meses atrás eu nunca teria imaginado que estaríamos renovando votos desta forma. Você se arrepende de ter me dado essa última chance? Eliana pensou honestamente antes de responder. Não. Mas também não vou fingir que está tudo perfeitamente resolvido. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. Ainda teremos dias extremamente difíceis. Eu sei. E estou pronto para enfrentar todos eles. Eu também. Na segunda-feira seguinte, a vida voltou à rotina, mas era uma rotina completamente diferente e mais saudável. Victor saiu do escritório pontualmente às 6 em ponto, algo que chocou profundamente seus funcionários. Chegou em casa e encontrou Eliana na sala editando fotos no laptop. Como foi o dia? Muito produtivo. Fechei um trabalho freelance grande de fotografia. Um casal quer que eu fotografe o casamento deles no mês que vem. Victor se sentou ao lado dela, genuinamente interessado.
Isso é absolutamente incrível, Eliana. Conta todos os detalhes. Ela contou animadamente sobre o casal, sobre a visão criativa que tinham, sobre como estava simultaneamente animada e nervosa. Victor ouviu tudo atentamente, fez perguntas relevantes, demonstrou entusiasmo real pelo sonho dela. Naquela noite, Eliana postou uma foto simples dos dois da cerimônia de renovação. Eles rindo de algo fora do quadro, mãos entrelaçadas, genuinamente felizes. A legenda dizia: recomeços reais são possíveis quando ambos estão verdadeiramente dispostos a fazer o trabalho duro. Grata por cada passo desafiador dessa jornada. Victor também comentou na foto. Não para marcar território possessivo, mas simplesmente porque queria expressar seus sentimentos. A mulher mais incrível que eu conheço, imensamente sortudo, de poder recomeçar ao seu lado. Algumas semanas depois, receberam um convite para o mesmo jantar beneficente, onde tudo tinha começado a desmoronar meses atrás. Eliana hesitou visivelmente ao ver o convite. Você quer ir? Victor perguntou, deixando a decisão completamente nas mãos dela. Acho que sim, ela respondeu pensativa. Acho que seria bom. Como fechar um ciclo doloroso? Na noite do evento, Eliana usou propositalmente um vestido azul petróleo, sua cor favorita que Victor agora conhecia. Quando a orquestra começou a tocar, Victor se virou para ela com um sorriso. Posso ter esta dança? Eliana sorriu, lembrando da recusa cruel daquela noite terrível. Pode sim. Eles foram para a pista e dançaram, e pessoas observavam com curiosidade, mas nenhum dos dois estava prestando atenção na audiência. Estavam focados apenas um no outro. Sabe, Victor sussurrou enquanto dançavam. Eu deveria ter dançado com você naquela noite horrível. Deveria ter te segurado assim, mostrado quanto você significa. Você está fazendo isso agora, Eliana respondeu suavemente. E isso é o que realmente importa. No caminho de volta para casa, Victor dirigia com uma mão no volante e a outra segurando firmemente a mão de Eliana. Não era perfeito. Nunca seria completamente perfeito. Ainda tinham momentos difíceis, ainda discutiam ocasionalmente. Mas era real, era deles, era construído em verdade, esforço e escolhas diárias. E isso era mais do que suficiente. O recomeço não foi um evento mágico único. Foi uma série infinita de pequenas decisões conscientes, de conversas difíceis, de vulnerabilidade compartilhada, de mãos dadas em momentos simples mas significativos. E enquanto a cidade imensa dormia lá fora, Eliana e Victor dormiram também. Não como o casal perfeito dos contos de fadas, mas como dois seres humanos imperfeitos que escolheram continuar tentando construir algo real, juntos. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.